nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, queremos iniciar esta semana na presença de nosso Deus, na escuta da palavra de nosso Senhor, certos de que tudo aquilo que Ele nos apresenta é sempre muito bom para nós. E precisamos saber que todas as decisões que tomamos, todos os caminhos que seguimos, devem estar sempre pautados pela vontade de nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinham sido amarrados com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu juízo perfeito, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti."
Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, refletir este Evangelho é, para todos nós, uma razão de alegria e de gratidão a Jesus, que nos liberta de nossos males. Nós sabemos que a presença de Jesus em nossa vida é muito exigente. E às vezes até, em nome de Jesus, podemos perder algumas oportunidades de bens materiais, porque Jesus vale mais do que tudo isso. Tudo aquilo que existe ao nosso redor deve ser um meio para nos aproximarmos de Jesus Cristo. Então, tudo o que acontece conosco, tudo o que está ao nosso redor, serve para que compreendamos cada vez mais o que Jesus espera de cada um de nós e o que devemos fazer para nos mantermos perto do Senhor. Diz-nos São Marcos, no Evangelho de hoje, que Jesus chegou à região dos Gerazenos, uma terra de não-judeus, do outro lado do lago de Genezaré. Logo depois de deixar a barca, saiu-lhe ao encontro um endemoniado, que prostrando-se diante dele gritava: "Que há entre mim e ti, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por que você quer nos prejudicar?" É sempre esta pergunta que os espíritos impuros fazem, porque sabem quem é Jesus e o reconhecem como Filho do Deus Altíssimo. E Jesus o manda sair daquele homem. No entanto, Jesus lhe pergunta pelo nome e ele responde: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E suplicava-lhe insistentemente que não os levasse fora daquela região. Ali, naquele lugar, havia uma grande vara de porcos, um grande número de porcos. Nos diz o Evangelho que era em torno de 2.000 porcos. Sabemos que a chegada de Jesus, onde quer que seja, traz consigo a derrota do mal. Jesus sempre vence o mal, seja ele qual for. E é por isso que o vemos resistir e esbravejar em diversas passagens do Evangelho. O demônio sabe que onde Jesus chega, a derrota deles é imediata. Por isso esta legião pedia a Jesus insistentemente para que não os expulsassem dali. Como nos demais milagres, quando Jesus expulsa o demônio, põe em relevo seu poder redentor. Vemos Jesus agindo, devolvendo a dignidade e a liberdade à pessoa humana. Aquele que está endemoniado está preso, acorrentado, e Jesus o liberta e devolve a ele a sua dignidade. O Senhor sempre se apresenta na vida dos homens, livrando-os dos males que os oprimem. E nós precisamos nos conscientizar disto para a nossa vida. Os demônios falam pela boca daquele homem, queixam-se de que Jesus tenha vindo destruir-lhes o seu reinado na terra. E pedem-lhe para ficar naquele lugar. Por isso querem entrar nos porcos. Talvez fosse também uma maneira de prejudicarem e de se vingarem das pessoas da região, porque haveria ali, claro, além de todo o prejuízo que teriam com o cuidado dos porcos, também seria uma maneira de causar uma indisposição
entre aquelas pessoas e Jesus. O Senhor, contudo, cede ao pedido dos demônios. A vara correu então com ímpeto pelo despenhadeiro até o mar e pereceu na água. Os que cuidavam dos porcos fugiram e espalharam a notícia pela cidade e pelo campo, e a gente do povoado foi ver o que tinha acontecido. Nós queremos entender, neste momento, que Jesus é aquele que nos liberta do mal. E isto que nos importa compreender. Às vezes existem acontecimentos ou realidades em nossas vidas que às vezes nos custamos soltar, deixar sair. E Jesus nos exige isso. Nem sempre aquilo que Jesus quer é aquilo que queremos. Mas se fizermos sempre a vontade de Deus, seremos pessoas renovadas, pessoas que podem vivenciar um novo tempo. A libertação daquele homem não foi sinal de grande importância para aquele povoado. Para os homens daquele lugar, pesou mais o dano material que a libertação daquele endemoniado. Na troca de um homem por uns porcos, inclinaram-se pelos porcos. Ao verem o que havia acontecido, pediram a Jesus que se retirasse da sua região. Coisa que Jesus fez imediatamente. Nós não podemos jamais pedir a Jesus que se retire de perto de nós, mas queremos compreender a necessidade de ter o Cristo conosco e, sobretudo, valorizar as pessoas que estão conosco. Valorizar a pessoa humana, coisa que este povoado não soube fazer. Reflitamos sobre isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz e seja feliz.